Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo, a salvação para a vida eterna que há somente através dele. Que bom. Você pode estar cansado, pode estar passando por uma situação muito difícil. Você pode estar num momento de quase querendo entregar os pontos. Mas nós temos que lembrar que a salvação para a vida eterna, ela tem que ser maior do que qualquer outra coisa em nossa vida, maior do que qualquer outra alegria em que podemos encontrar algo. Salvação para a vida eterna que há em Jesus, aquele que foi para a cruz em nosso lugar. Ela deve ser o nosso maior objetivo, o nosso maior troféu, se podemos dizer assim, porque nós não conquistamos nada, quem conquistou foi Jesus, mas é como algo para a gente entender que ela tem que ser tudo para nós. E mesmo nos momentos difíceis, ter a alegria da salvação para a vida eterna que há em Jesus. Somente nele. Amém? Que bom, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus, em média 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Clica aqui no inscreva-se durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. Amém? Hoje nós vamos falar de sonhos e acredito que é um personagem, alguém da história bíblica muito conhecido. Tenho como do Antigo Testamento um dos meus 20 preferidos, 30 preferidos. Eu ia falar um dos meus preferidos, aí começou a vir um monte de nome em minha mente. Mas é alguém que nos ensina muito sobre resiliência, sobre obediência e espera no Senhor. E desculpa pelo barulho, mas o meu cachorro Kalel está aqui no meu pé e ele empurrou a mesinha. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viríamos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém. Que José tem 2 sonhos, 2 visões do que o Senhor vai fazer na vida dele. E ele compartilha com seus irmãos, com seu pai, com seus irmãos, com seus de casa. E aí nós temos 2 situações. Mais para frente nós veremos que os irmãos dele realmente estavam o odiando e acabam o vendendo. Não vou dar muito spoiler aqui, porque vai que você não conhece a história, né? Mas é uma história fantástica de José e nos próximos dias nós teremos o prazer, o privilégio de compartilhar sobre isso. E aqui nessa porção de texto está falando sobre os sonhos dele e ele conta aos seus irmãos acabam atentando contra a vida dele e acabam
o vendendo para estrangeiros, para se livrar dele e não ter a culpa da morte, por isso que não o mataram. E temos a outra situação. O Senhor continua sendo Deus, sendo Senhor das nossas vidas, e mais para frente a gente vai ver que esses sonhos se cumprem na vida de José. E a capacidade dele de, talvez aqui, ele não tinha compreendido o peso daquele sonho e já era um homem perante a sociedade, né? 17 anos naquela época, a partir de 12, 13 anos já se era um homem, não existia adolescência, juventude, já pulava direto para a vida adulta, já ajudava, já fazia as coisas com os pais, com os seus senhores, já trabalhava. Então, para a sociedade, eita gente, bati o braço aqui, perdão. Então, para a sociedade ele já era um homem, mas a gente percebe que ele ainda era muito jovem, muito... fugiu a palavra com essa história do som aqui. Ele ainda era muito imaturo, ele ainda não tinha maturidade para compreender que o sonho era para ele naquele momento, não era para compartilhar com seus irmãos, que seus irmãos teriam ciúmes, teriam raiva dele, não compreenderiam os planos do Senhor na vida de seu irmão mais novo, na vida de José. E muitas vezes a gente fica tão feliz com nossos sonhos, fica tão alegre, fica impressionado com aquilo que o Senhor vai fazer para nós, ou com aquilo que é entregue não através de sonho, mas através de palavra, de profecia, algo para nós. Nós ficamos tão impressionados e felizes que nós acabamos contando para muitas pessoas, ou até para aqueles que a gente acha que vão ficar felizes como os irmãos dele, e não ficam, por ciúmes, por raiva, porque nós não conhecemos a profundeza do coração do próximo. Nós devemos amá-lo, sim, mas existem coisas que o Senhor confia para nós, que é para guardar para nós. Talvez não fosse o momento de contar, mas conforme eles vão querer se livrar de José, eles acabam empurrando José ainda mais para o centro da vontade de Deus. Ou seja, como eu falei, a outra vertente é que Deus continua sendo Deus, e Ele vai utilizar tudo aquilo que precisar for necessário para nos levar para o centro da tua vontade, para nos levar para cumprir aquilo que Ele tem para nós, o nosso propósito que é dado por Ele, não é nosso, gente, é nosso na função do nosso cumprir, a nossa obrigação, digamos assim, de fazer para o Senhor. Então, e muitas vezes nós não vamos entender os desígnios de Deus, não vamos entender aquilo que nós passamos na vida para chegar ao ponto. Aí eu já querendo entrar na parte mais para frente da história. Vamos manter aqui nos sonhos. Então nós temos que guardar no Senhor. E podemos sim perguntar ao Senhor para quem nós podemos compartilhar esse sonho, com quem nós devemos compartilhar os sonhos, quem são as pessoas que vão nos ajudar a entender, a compreender e a nos mover debaixo da palavra do Senhor. Então nós devemos continuar com a Bíblia. Naquela época não existia a Bíblia ainda. Já iam se passando as coisas, tinham... não tinha nada. Tinha as histórias desde de Adão e Eva que iam se passando de geração por geração. Então hoje nós temos a palavra de Deus aqui escrita para nós.
nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então, nós vamos ter os nossos sonhos com o Senhor nos entregará profecias, palavras, e nós temos a palavra dele para continuar lendo e receber as confirmações. Nós temos os nossos joelhos para se dobrarem aqui e orar a ele, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos dar confirmação, e nos dar orientação, direção e nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos. Nós lemos em João, não lembro o capítulo exato agora, mas diz lá que o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos, nós conseguimos buscar no Espírito Santo. Ah, mas ele não me respondeu, então talvez não era algo que você precisasse saber e entender, porque tudo aquilo que nós precisamos, ele nos dá, ele nos ensina se buscarmos nele. Então, quando não tem resposta, não tem algo, é porque a gente não precisa entender, nós precisamos obedecer e ter a submissão a Deus. Isso talvez seja a parte mais difícil de nossas vidas. A submissão total a Deus é entregar o controle da nossa vida a Deus, é deixá-lo ser o nosso Pai, que tem o melhor para a nossa vida. Como diz a palavra, poderia um pai dar pedras a um filho quando ele lhe pede pão? Não dará. Então, nós temos que ter a submissão ao Senhor e saber que o Senhor nos entregará o melhor para nossas vidas, aquilo que era melhor para nós. É muito difícil entender e compreender os planos, os desígnios do Senhor, mas nós temos que ter a certeza, a fé de que Ele está fazendo o melhor e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, por mais que nós enfrentamos muitos sofrimentos, não conseguimos entender, e graças a Deus por isso que nós não conseguimos entender os desígnios dele, porque eu também não consigo entender porque eu estou acordado hoje, porque eu me levantei agora há pouco desta cama, porque ele continua me dando sopro de vida todos os dias. Então, aquilo que a gente passa, as aflições as quais nós passamos, nós temos que ser submissos ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa responder todas as suas orações, que vão ser boas para você, que vão de acordo com a vontade dEle. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.